Nós vamos começar hoje uma série nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse, ou cartas às 7 igrejas do Apocalipse, como queira. E eu quero fazer hoje uma introdução com você, uma pequena introdução ao próprio livro do Apocalipse e as cartas também. Por isso nós vamos ler Apocalipse capítulo 2, verso 7, a parte A desse versículo apenas a primeira parte. Apocalipse 2, 7, a parte A, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa nessa noite. Obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que fala poderosamente conosco. Nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, para que nessa noite realmente possamos ouvir a Tua voz, para que nessa noite realmente o Senhor fale conosco, para que nessa noite o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale conosco, e a voz do Espírito Santo seja ouvida, a voz de Cristo, nosso Senhor, seja ouvida, e a igreja seja impactada e transformada pela voz e pela ação e pelo mover do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Dá-nos um coração sensível e dá-nos, ó Deus, ouvidos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu uma vez anunciei na igreja uma série sobre Apocalipse. E essa série sobre o Apocalipse, um estudo que eu comecei na quinta-feira, naquela igreja tinha uma frequência boa na quinta-feira, um estudo bíblico. E eu anunciei a série no Apocalipse e de repente o pessoal começou a sumir, ficou um grupo reduzido. E depois de algumas semanas de estudo, eu conversando com alguns irmãos, eu perguntei, não sei o que aconteceu, o pessoal sumiu. Aí teve um irmão que falou assim: pastor, eu vou te dizer, é porque quando o senhor falou que ia dar um estudo em Apocalipse, o pessoal sumiu porque eles têm medo do Apocalipse. Eles têm medo desse livro. E eu achei isso muito engraçado por causa daquilo que é o tema e o cerne do livro do Apocalipse. Por outro lado, quando eu me converti, eu li 2 livros que me marcaram bastante, assim. O primeiro foi o Evangelho de Mateus. Eu falei, eu vou ler o Evangelho de Mateus com a minha Bíblia e eu vou marcar tudo que for importante. Tudo que Deus, todo o texto que Deus falar no meu coração, eu vou marcar. E eu fui lendo Mateus e marcando tudo aquilo que era importante. Quando eu cheguei no final do Evangelho de Mateus, eu voltei e eu vi que eu tinha marcado Mateus inteirinho, né? Tinha praticamente nada sem marcar. E o outro livro foi Apocalipse, que eu gostava muito de ler o livro do Apocalipse. Eu não entendia nada, ou quase nada, mas eu gostava muito de ler o livro do Apocalipse. Eu acho que, ao contrário da percepção desses irmãos que tinham medo do Apocalipse, mesmo sem conhecer muita coisa e sem entender muita coisa, eu percebia talvez já aquilo que é o cerne desse livro, que esse livro está falando da vitória da igreja, está apresentando um Cristo vitorioso e Senhor, e isso então me deixava alegre, feliz e consolado quando eu lia esse livro. Aliás, quando nós falamos em Apocalipse, a situação complica um pouco, né? Porque nós temos hoje tantas interpretações do Apocalipse diferentes quanto intérpretes existem. Quase isso, né? Se você for numa livraria cristã e comprar comentários do Apocalipse, você vai ver que cada comentarista traz uma ideia diferente a respeito do livro do Apocalipse. E por que isso? Se a palavra Apocalipse significa o quê? Fim do mundo? Não. A palavra Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu. O Senhor diz, eu estou tirando o véu para que a igreja possa ver, para que a igreja possa saber e para que a igreja possa compreender. Por que então há tanta confusão em torno do Apocalipse?
Porque, veja bem, irmãos, 2000 anos quase nos separam daqueles destinatários originais do livro do Apocalipse. Uma vez eu vi um filme, uma série, não me lembro, em que os homens do futuro, um futuro muito distante, eles desenterravam uma estátua, eu acho que era do Ronald McDonald, um outro personagem qualquer. E eles colocavam aquelas estátuas lá em algum lugar e diziam assim: vejam, os deuses que os antigos adoravam. Por que essa confusão? Porque é uma distância imensa nos separa desse futuro hipotético. E esses homens desse futuro, ao olharem para o passado, eles podem entender errado aquilo que nós realmente pensávamos. Imagine que num futuro distante, alguém, uma civilização futura vem aqui, escave a nossa cidade, o nosso país, e ele perceba que existem um monte de placas e sinalizações que para eles não fazem o menor sentido. Quando você anda na rua, essas placas e esses sinais, seja você pedestre, seja você um motorista, eles são extremamente claros e úteis para você. Mas aqueles homens do futuro, eles não conhecem, eles não entendem o que esses sinais representam. O que eles então precisavam fazer não é ficar conjecturando o que essas coisas poderiam significar, mas eles precisavam, por exemplo, imagine que eles escavam lá um código brasileiro de trânsito, e ali então eles descobrem como interpretar esses sinais. Veja bem, o livro do Apocalipse de fato é um tirar do véu. O Senhor tira o véu, ele torna as coisas claras. Só que os sinais que ele usa, e o Apocalipse é um livro simbólico, os sinais e símbolos que ele usa eram muito claros para a igreja daquele tempo, como os sinais de trânsito são claros para nós hoje. Só que, para nós hoje, muitos desses sinais já perderam o seu significado. Então, o que nós precisamos fazer é um estudo profundo, uma busca profunda, para entendermos o que esses sinais significavam para as pessoas daquele tempo, e quando nós entendermos isso, o véu também será tirado para nós, e nós vamos conseguir compreender aquilo que o Senhor nos ensina nesse livro. E as cartas às igrejas já são algo que servem para manter os nossos pés no chão, para que nós não tenhamos interpretações mirabolantes. Eu vejo, por exemplo, comentários ou cristãos falando: olha, as estrelas que caem do céu lá no Apocalipse são os mísseis balísticos intercontinentais, né? Que são lançados e vão até a órbita da Terra e caem novamente na Terra. Tudo isso é muito interessante, mas João não está falando de nada disso. Quando nós olhamos que ele escreve, que Cristo escreve para 7 igrejas, são 7 igrejas reais, 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, 7 igrejas que estavam lidando com uma situação muito específica, que levou o Senhor Jesus a revelar ao seu servo João aquelas coisas que em breve iriam acontecer, para que aqueles irmãos daquelas 7 igrejas que habitavam na Ásia pudessem receber um conforto, o ensino e o consolo das palavras do Senhor Jesus. E veja bem, qualquer interpretação do Apocalipse que traga uma ideia extremamente fantástica desse livro, que traga uma explicação até completa desse livro, mas que a explicação não tem nada a ver com aqueles irmãos daquelas 7 igrejas da Ásia, é uma interpretação completamente equivocada. Imagine João dizendo para a igreja: olha, vocês estão sofrendo, mas não se preocupem, porque daqui a 2000 e não sei quantos anos, haverá um período de 7 anos dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, e haverá um rei, um imperador, um homem assim, assim, assado, um anticristo. Será que ele está falando disso? Tem pessoas que olham para o Apocalipse e enxergam
a maior parte do Apocalipse como algo que se cumpre num futuro distante, e, portanto, o Apocalipse não tem nada para dizer àquelas pessoas daquela geração que estavam sofrendo. Imagine João dizendo para aquela igreja perseguida: olha, não se preocupe, porque daqui a não sei quantos mil anos vai haver uma guerra entre a China e os Estados Unidos e a Rússia e sei lá mais quem. Que consolo aqueles irmãos poderiam receber disso? Qualquer interpretação que não leve em conta que as 7 igrejas da Ásia são igrejas reais, igrejas que estavam presentes lá no primeiro século e que estavam vivendo uma situação específica que levou o Senhor Jesus a escrever a essas igrejas. O Apocalipse é endereçado a essas igrejas. Qualquer interpretação que ignore isso deve ser completamente descartada. Então, o Apocalipse é o livro que nos mostra as coisas como realmente são. E muitas vezes nos mostra que as coisas não são aquilo que parecem ser. Nós entendemos o contexto. O apóstolo João diz que ele se achou, por causa da intensa perseguição, exilado na ilha de Patmos. O apóstolo João, o último apóstolo vivo, foi exilado por causa da fé e do testemunho de Jesus pelo imperador que reinava então, que era Domiciano. Ele exilou João na ilha de Patmos. E nós sabemos que era Domiciano porque a igreja sofre uma intensa perseguição, na qual Paulo é martirizado, dizem que Pedro também, com Nero. Depois desse momento de intensa perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus, promovido pelo Império Romano, a perseguição cessa. E durante um bom tempo a igreja tem paz. Mas no final do século I, surge um novo imperador, Domiciano, que ele começa a perseguir terrivelmente a igreja, especialmente a igreja na Ásia, e esse imperador ele é visto como Nero redivivo. Nero voltou novamente, né? Ele é como se fosse Nero, que voltou para perseguir a igreja. E no meio dessa intensa perseguição que a igreja sofria, sob o reinado de Domiciano, o próprio apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, separado da igreja que ele amava, para que ele não pudesse pregar, para que ele não pudesse ensinar, para que o seu testemunho não fosse ouvido pela igreja, e ele não é martirizado para que ele não se torne um exemplo, um modelo a ser seguido pela igreja, de perseverança até a morte. Ele é afastado da igreja, isolado da igreja, exilado na ilha de Patmos. E nesse momento de intensa perseguição, a igreja foi realmente muito, muito perseguida. E nesse tempo de intensa perseguição, no meio de muita dor, a igreja certamente começou a se perguntar: será que Cristo é de fato vitorioso? Será que Cristo está reinando? A mim parece que quem reina é Domiciano. A mim parece que quem reina são os homens poderosos deste mundo que ocupam determinadas posições. Isso vale para nós hoje também. Será que Cristo está realmente no controle? Será que Cristo está vendo? Será que Ele sabe o que está acontecendo com a sua igreja? Será que Ele sabe o que eu estou vivendo? E se Ele sabe, será que Ele se importa? Então, o Senhor Jesus, no meio dessa situação, Ele tira o véu e Ele mostra para João a realidade das coisas. Ele tira o véu e Ele vai descortinar do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele vai mostrar que o mundo odeia a igreja, o mundo persegue a igreja, o mundo oprime a igreja. Ele vai mostrar que a igreja do Senhor Jesus sofre intensa perseguição por parte dos ímpios. E aí ele tira o véu um pouco mais. E ele nos mostra, respondendo essa pergunta, por que que o mundo odeia tanto a igreja? Por que que o mundo oprime tanto a igreja? Por que que o mundo persegue tanto a igreja? Por que que a gente vê o cristianismo sendo banido, abolido, proibido, e todo tipo de religião sendo promovida, sendo exaltada?
Por que nós vemos leis em vários lugares que já proíbem os cristãos sequer de distribuírem folhetos nas ruas, sequer de orar na frente de uma clínica de aborto? Teve um homem que foi preso na Inglaterra porque ele fez uma oração silenciosa na frente de uma clínica de aborto. Uma oração silenciosa. Por que isso? Um casal foi preso porque distribuiu folhetos evangelísticos na parada gay. Por que o mundo odeia tanto a igreja? Por que o mundo persegue tanto a igreja? Qual a causa disso? Qual a raiz disso? E do capítulo 12 ao 22, ele vai mostrar que essa perseguição do mundo contra a igreja, essa inimizade, essa opressão do mundo contra a igreja, esse ódio do mundo contra a igreja, tem, na verdade, uma raiz mais profunda. É porque há uma luta espiritual, há uma batalha espiritual, há uma batalha cósmica entre o diabo e Cristo. Do capítulo 12 a 22, ele vai mostrar isso. Satanás está batalhando contra Cristo. Ele odeia Cristo e ele quer atacar a Cristo e a igreja de Cristo, porque pertence a Cristo, porque é o corpo de Cristo. E esses homens ímpios que perseguem e oprimem a igreja nada mais são do que instrumentos nas mãos do diabo para atacar a igreja e, portanto, atingir a Cristo. Ele tira o véu e ele ordena que João escreva. E o propósito ele quer escrever para confortar a igreja que está sofrendo, que está militando, que está batalhando no meio de lutas terríveis contra as forças do mal. Ele quer confortar essa igreja no meio da sua luta. Ele quer confortar aquele que está sendo perseguido e oprimido por causa da sua fé. E ele fala, e a sua palavra é cheia de auxílio, é cheia de consolação para os cristãos sofredores e perseguidos. O Senhor Jesus dá segurança para a igreja no Apocalipse de que Deus vê as suas lágrimas. Ele vê as suas lágrimas, ele se importa com as suas lágrimas, ele recolhe as suas lágrimas e um dia ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E isso é para nós também confortador e consolador. Eu podia não entender o que o Apocalipse significava, mas eu entendia isso. Deus vê as minhas lágrimas. As lágrimas que você derrama sozinho, escondido, oculto no canto, no seu quarto, Deus vê. Ele vai dar o conforto e a consolação para os cristãos, dizendo assim: irmãos, as suas orações, elas são influentes nos negócios do mundo. Ele vai dizer que o curso deste mundo, aquilo que acontece no mundo, muitas vezes é determinado como uma resposta de Deus ao clamor e às orações da igreja. Ele vai dizer que as nossas orações sobem aos céus, que as nossas orações são apresentadas diante de Deus. E ele diz que do céu vem a resposta, o incensário cheio com as orações dos santos, é misturado com fogo e lançado de volta à terra. Ou seja, do céu vem a resposta de Deus em defesa da sua igreja perseguida, que clamou e que orou, e o Senhor ouviu e o Senhor respondeu. Meu amado, se nós acreditássemos nisso, nós oraríamos mais. Eu não tenho dúvida que nós teríamos mais gente aqui na terça-feira orando. As suas orações chegam até o céu, elas chegam até a presença de Deus e elas mudam, elas influenciam os negócios desse mundo. Não é que a gente não deve se envolver com política e outras coisas, não. Veja bem, a gente tem que ser ativo nessas áreas. Mas muitas vezes nós buscamos tanto essas coisas e oramos tão pouco. A sua oração tem mais influência nos negócios do mundo do que as suas postagens no Instagram. Ele vai dizer para a igreja que a sua morte é preciosa aos olhos do Senhor. Ele vai dizer para a igreja que a vitória final da igreja está assegurada e garantida. Ele vai dizer para aqueles irmãos que estão sendo presos, torturados e encaminhados como ovelhas para o matadouro,
que o seu sangue será vingado. Ele está assegurando à igreja que o seu Cristo vive, que o seu Cristo reina para sempre, e que ele governa o mundo nos interesses da igreja. E ele reina mesmo, ele governa mesmo. Ele tem a chave na sua mão. Se ele abre uma porta, ninguém fecha. E se ele fecha uma porta, ninguém abre. Ele é o Deus soberano. Ele vai dizer para a igreja que nada foge ao seu domínio, nada escapa à sua vista. Ele vê tudo, ele sabe tudo, e ele vê tudo com olhos de fogo, com olhos de juízo. E nenhum crime contra a igreja do Senhor Jesus ficará sem castigo. Ele está batalhando pela sua igreja, e ele nos dá essa garantia no Apocalipse. A perseguição e o sofrimento que nós enfrentamos é um instrumento, ele permite e ele usa como um instrumento para purificar a sua igreja e para moldar o seu caráter. Ele nos assegura no Apocalipse que ele está batalhando, ele saiu vencendo e para vencer, e ele está derrotando todos os seus inimigos e todos os nossos inimigos. Ele garante que ele está voltando de novo para tomar para si o seu povo na festa das bodas do Cordeiro e para viver para sempre com ele num universo rejuvenescido e restaurado. E quando nós pensamos, amados, na esperança gloriosa da segunda vinda de Jesus, o nosso coração se enche de alegria e nós começamos a ficar impacientes, ou pelo menos deveríamos, e nós começamos a perder o fôlego, os nossos olhos começam a tentar penetrar aquelas negras nuvens que estão ocultando o futuro, que estão velando o futuro, esperando ansiosamente. Nós estamos olhando, esperando ansiosamente a descida gloriosa do Filho do Homem, para que essa vinda apareça logo e rompa logo a nossa vista, aos nossos olhos. E um anseio profundo há no nosso peito, que explode nessas palavras de Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. A igreja clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E quando, amados irmãos, nós consideramos essas verdades, todas essas verdades, nós também aprendemos e descobrimos que Ele já está conosco. Ele não apenas diz que virá, Ele diz que Ele já está conosco. Quando nós lemos as cartas do Apocalipse, nós vemos algo maravilhoso. Jesus é descrito não apenas nas cartas, mas Ele é descrito no capítulo 1, verso 12 a 20, como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, no meio das 7 luzes que são a igreja do Senhor Jesus. Ele é colocado no meio da igreja, ele está no meio da igreja. Aquela palavra que ele disse lá no final do Evangelho de Mateus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim do mundo. Eu estarei com vocês todos os dias, mesmo que você não sinta a sua presença. Ele estará com você todos os dias, não importa o que você sente, Ele está com você, não importa o que acontece, Ele está com você. Diz o texto que Ele caminha pelo meio da igreja, Ele anda por entre a sua igreja, Ele passeia pelo meio da igreja. Quando a igreja se reúne, Ele está presente, Ele vê, Ele conhece, Ele sabe. João diz: quando vi, eu caí aos seus pés como morto, mas Ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. O Apocalipse, então, meu irmão, é o livro que foi escrito para dizer e para confirmar aquilo que o apóstolo Paulo já havia escrito. O apóstolo Paulo tinha dito que em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores.
por meio daquele que nos amou. O tema desse livro é exatamente esse. O tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o dragão, sobre Satanás e sobre os seus seguidores, sobre os seus agentes, sobre os seus instrumentos. Veja bem, é muito estranho quando nós temos medo do livro do Apocalipse, porque esse livro é o livro que fala da vitória de Cristo, e esse livro é o livro que fala da vitória da igreja que está com Cristo. E o Apocalipse, então, ele vem nos mostrar, tirar o véu, para que nós possamos compreender que as coisas não são como elas parecem ser. Você lê o livro do Apocalipse e você percebe que a besta que sobe do abismo, ela parece ser vitoriosa. O texto diz que quando as testemunhas tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra elas, e ele as vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos e ninguém terá permissão de sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que os haviam atormentado. Aqui está um símbolo da besta que emerge do abismo. Ela está prevalecendo sobre a igreja do Senhor Jesus. Aparentemente a igreja foi destruída, aparentemente a igreja foi aniquilada, e o inferno se alegra, e os habitantes da terra se alegram, eles festejam, eles trocam presentes sobre o corpo inerte da igreja, mas o texto diz que esse regozijo, ele é muito prematuro e que a realidade é outra. Na verdade é a igreja que triunfa, é o crente que triunfa, porque ele diz, depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas, eles se levantaram, enchendo de terror os que o viram. Então uma forte voz do céu disse, subam aqui. Eles subiram ao céu numa nuvem, sob o olhar de seus inimigos. Nesse momento houve um grande terremoto que destruiu 1/10 da cidade. 7.000 pessoas morreram, e as que restaram ficaram aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Em todas as profecias deste livro, meu amado, Cristo é retratado como verdadeiro vitorioso. Não importa quem parece estar vencendo, não importa quem parece estar reinando, não importa quem parece estar no controle, há um trono que governa e que dirige o universo, e o universo não gira em torno de Roma, não gira em torno do imperador romano, não gira em torno do presidente dos Estados Unidos, não gira em torno de Brasília, o universo gira em torno do trono de Cristo que governa o universo. Ele é vitorioso, ele é conquistador. Não importa se os inimigos da igreja parecem triunfar, não importa se o diabo parece triunfar, não importa se a igreja é fraca e pequenina, a igreja vence com o Senhor Jesus. Jesus Cristo é vencedor, ele conquista a morte, ele conquista o Hades, ele conquista o dragão, a besta, o falso profeta, ele conquista sobre os homens que adoram a besta, ele é vitorioso. E como resultado, meu amado, você também é vitorioso, se você está em Jesus. Mesmo quando a gente parece desesperadamente, irremediavelmente vencidos, nós somos vitoriosos. Você olha para os crentes descritos lá no capítulo 7. As vestes deles antes estavam imundas, mas agora elas foram lavadas no sangue do Cordeiro e se tornaram mais brancas do que a neve. Antes eles estavam em grande tribulação, mas eles saíram dela. Eles foram mortos, mas eles se ergueram novamente sobre seus pés. Eles foram perseguidos pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta, mas no final nós vemos eles de pé no Monte Sião, vitoriosos, com Cristo Jesus o Senhor. Nós vemos o Cordeiro
o Cordeiro está com eles. Eles têm no seu nome, na sua fronte, o nome de Cristo. Eles têm o nome do seu Pai escritos na sua fronte. Eles triunfaram sobre a besta, é dito. Nós olhamos para a igreja, parece que as suas orações não foram ouvidas. No capítulo 6, mas no capítulo 8 você vê os juízos lançados contra a terra. São respostas de Deus às orações da igreja. Parece que os crentes foram vencidos, mas eles reinam sobre a terra, eles reinam no céu com Cristo, e eles reinam no novo céu e na nova terra para todo sempre. O que então, meu amado, acontece àqueles que parecem ter vencido? Aqueles que nós olhamos ao nosso redor, que aqueles irmãos do primeiro século olhavam ao seu redor e parecia que eles estavam vencendo. O que acontece àqueles que pareciam vencedores? O dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia, eles são vencidos. A Babilônia cai no capítulo 18. O sistema desse mundo, a cultura desse mundo, oposta a Cristo, que procura seduzir os homens para mantê-los longe de Cristo ou afastá-los de Cristo. A besta e o falso profeta são horrivelmente punidos no capítulo 19. E o dragão, a antiga serpente, Satanás, é confinado a um tormento sem fim no capítulo 20, verso 10. Resumindo, o tema desse livro, ele é colocado de uma forma gloriosa e muito bem abrangente nessas palavras do capítulo 17, verso 14. Você pode abrir comigo Apocalipse 17, verso 14. Apocalipse 17, verso 14. Na NVT, esse texto está nos dizendo, está nos falando que Satanás, ele junta todos os seus agentes e ele junta os reis, os reinos, os poderosos deste mundo numa batalha terrível contra a igreja do Senhor Jesus. Algo que nunca havia acontecido antes, agora acontece. Sempre no passado, sempre na história humana, a igreja era perseguida num lugar, mas ela tinha paz em outro lugar. Se os cristãos eram perseguidos em Jerusalém, eles tinham paz em outras partes do império. Se eles eram perseguidos numa região, eles tinham paz em outra. Se eles eram perseguidos na Ásia, em outros recantos do império, eles tinham paz. Quando a perseguição prevalecia em todo o Império Romano, eles tinham paz no Império Persa. Quando a perseguição era no Império Persa, eles tinham paz no Império Romano. Mas agora acontece algo que nunca aconteceu. A igreja não encontra paz em lugar algum, porque todos os poderosos deste século, eles se ajuntam, todos os ímpios, contra a igreja do Senhor Jesus, liderados por Satanás, e o propósito é um só: nós vamos destruir a igreja. E o texto diz: juntos, o diabo, seus anjos, os seus agentes, as bestas, a besta que emerge da terra, a besta que emerge do mar, o falso profeta, os ímpios, os reis, os poderosos, juntos eles guerrearão contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Jesus Cristo vence e a igreja vence, mas a igreja vence porque ela está com Cristo, a igreja vence porque ela está em Cristo. Meu amado, como é que você pode ter medo de um livro desse? Como é que você pode ter medo de uma coisa dessa? Esse livro foi escrito para a igreja perseguida, oprimida, sofredora, para dizer: vocês são em Cristo Jesus mais do que vencedores.
E nós vemos as igrejas do Apocalipse, nessas 7 cartas que nós vamos caminhar por elas, nós aprendemos algumas verdades. Esse Senhor Jesus, Rei vitorioso, que João vê no capítulo 1, Ele é o sumo sacerdote. Pelas suas vestes nós percebemos. Ele é o Rei vitorioso, seus olhos são chamas de fogo, de juízo. A sua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes para guerrear, seus pés de metal para pisar os inimigos. Diz o texto que o Senhor Jesus, Ele está no meio da igreja. E isso tem muitas implicações para nós. A voz que João ouve é a voz de Cristo, mas ela vem do meio da igreja. Ô meu amado, acredite no que eu vou te dizer, a palavra de Deus que está dizendo. A voz de Cristo será ouvida pelos ímpios hoje aqui em Almenara, será ouvida pelo mundo, vindo de dentro da igreja do Senhor Jesus. Você vai abrir a sua boca para falar, mas a voz que eles ouvirão é a voz do Senhor Jesus Cristo. Os eleitos ouvem a voz de Jesus Cristo. Jesus diz: eu tenho muitas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. De repente você chega na igreja, há um homem pregando, um homem como você, um miserável pecador, como diz o presbítero Irã, um comedor de feijão igual você. Mas de repente a voz que você está ouvindo já não é mais a voz de um homem, é a voz de Cristo que fala com você. E a palavra de Deus diz, como o presbítero Gabriel leu, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. João se vira e ele olha, e ele vê Jesus Cristo, mas Jesus Cristo está no meio da igreja, é a luz da igreja que permite que ele seja visto no mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, mas a partir do momento que ele subiu, ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Jesus Cristo só é visto na igreja, só é visto no mundo através da igreja. Ele só é ouvido no mundo através da igreja. Ele só é conhecido no mundo através da igreja. Perceba, meu amado, a importância da igreja do Senhor Jesus. E eu não estou falando da denominação. Eu estou falando do corpo de Cristo, a igreja, que somos nós, eu e você. Eu não estou falando da construção. Eu estou falando das pessoas. Jesus Cristo é ouvido no mundo através de você. Ele é visto no mundo através de você. E você pode dizer: quem sou eu? Como Gideão, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menos importante. Como Davi, eu sou aquele que, quando alguém fala que Deus vai ungir um rei na minha casa, eu sou a última pessoa que alguém pensaria. Aliás, nem pensam, né? Quando Samuel fala assim: meu filho, você não tem mais filho, não? Acabou? E aí ele diz: verdade, tem um, lá no campo, cuidando das ovelhas. Quando é dito: olha, Samuel chegou para ungir um dos seus filhos rei, Jessé não pensa assim: vai buscar Davi lá. Davi era o menor, mas o Senhor estava com Davi e o Senhor usou Davi. Aquela mulher samaritana que se encontrou com Jesus na beira do poço, quem era aquela mulher? Uma mulher pecadora. Ela teve 5 maridos, vivia com um homem que não era seu marido. Nem os samaritanos suportavam aquela mulher. As mulheres samaritanas não queriam ir ao poço, não permitiam que ela fosse ao poço, tirar água junto com elas. Mas aquela mulher tem um encontro com o Senhor Jesus, e ela acabou de se encontrar com Jesus, e agora ela volta para a cidade, ela bate de porta em porta, e ela fala de Jesus para cada pessoa. E de repente aquela mulher pecadora, desprezada, ela fala e a cidade inteira atende. Sabe por quê? Porque eles não estão ouvindo a voz daquela mulher pecadora, eles estão ouvindo a voz de Cristo. Meu amado, creia que se você abrir a sua boca, e se o que você falar é aquilo que a palavra diz, os eleitos vão ouvir a voz de Cristo. Eles vão ouvir a voz de Cristo. O endemoniado de Gadara, aquele homem, ele era acorrentado e ele quebrava as correntes, ele era um homem terrivelmente possesso.
um homem que vivia nos sepulcros. Jesus chega, liberta aquele homem e ele diz: Senhor, eu quero ir com o Senhor. Mas Jesus diz assim: não, você vai falar para os seus tudo aquilo que o Senhor lhe fez. E ele vai, e ele vai. E eu não tenho dúvida que aquele povo de coração duro, se Jesus mandou aquele homem anunciar ali, é porque ele tinha os seus eleitos ali. E algumas pessoas vão ouvir, mas a voz que eles ouvem não é daquele homem que se encontrou com Jesus por um período tão pequeno de tempo, que não conhecia tanta coisa que era importante conhecer ainda, mas a voz que eles ouvem é a voz de Cristo. A voz de Jesus é ouvida no mundo, vinda de dentro da igreja. Jesus é visto no mundo através da igreja. Isso não deve nos encher de coragem, irmãos. Não deve nos encher de ousadia para pregarmos o Evangelho. Nós vemos os candeeiros, os lampiões, uns brilham mais, outros brilham menos, mas a função de cada um deles é ser a luz do mundo. O mundo está em trevas, meu amado, e o mundo precisa de luz. Às vezes a igreja pensa assim: não, nós precisamos fornecer para essa geração entretenimento. Que bobagem, que bobagem. O entretenimento que o mundo pode fornecer, ele pode fazer isso melhor do que a igreja faz. Não, nós temos que ter como igreja um engajamento político. A igreja tem que se envolver em política. Olha, o mundo faz política muito melhor do que a igreja jamais fará. Não há nada que a igreja possa fazer que o mundo não faça até melhor. Só tem uma coisa que a igreja é chamada para fazer, e só ela pode fazer: ser sal da terra e luz do mundo. Nós não vamos atrair o mundo imitando o mundo. Nós vamos atrair o mundo pela diferença. O mundo é trevas, você é luz. O mundo é aquilo que está apodrecendo e você é o sal que vai preservar, evitar, refrear a podridão desse mundo. Então sejamos luz, irmãos. Sejamos luz. A coisa mais importante que a primeira igreja presbiteriana de Almenara tem para fazer aqui é ser luz. Ser luz. E veja bem, isso não vai agradar as trevas. Agora nós vemos um Senhor Jesus que está no meio da igreja, e Ele conhece profundamente a sua igreja. Ele vai descrever nas cartas, meu amado, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as perseguições, Ele conhece as obras, aquilo que a gente faz e ninguém percebeu, Ele conhece, Ele sabe. Veja bem, meu amado, às vezes na igreja do Senhor Jesus, outros podem ser reconhecidos, outros podem ser exaltados, e você não. Mas não pense você que o Senhor Jesus não está vendo suas obras, que Ele não sabe o que você está fazendo, ainda que você não tenha o reconhecimento de ninguém e não ouça o elogio de ninguém. No Apocalipse você aprende que você tem o reconhecimento do Senhor Jesus, e você ouve do Senhor Jesus o elogio, que é muito melhor do que ser reconhecido pelos homens. Ele vê a sua fidelidade, mas Ele também vê os seus pecados. Para essas igrejas do Apocalipse Ele vai dizer: eu conheço, eu sei, eu vi. E isso é muito bom, isso é muito confortador, isso é muito consolador. Mas, meu amado, como isso também não é terrível? Não é verdade? Ele sabe, Ele vê também o seu pecado, e Ele vê, e Ele conhece também o seu coração, não apenas as coisas que você fez, mas aquilo que está lá dentro, que ninguém sabe, talvez que nem você mal conhece, Ele vê profundamente, aquelas coisas que fariam o seu patrão te mandar embora, o seu cliente não comprar mais com você, a sua mulher pedir o divórcio. Ele vê todas essas coisas no seu coração.
E eu digo que ele vê o coração porque para a igreja de Éfeso ele vai dizer assim: olha, vocês têm obras, vocês têm perseverança, vocês têm doutrina, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Ele vê as obras, mas ele também vê o coração. Ele vê o coração. E o que o Senhor Jesus vê quando ele olha o nosso coração? O que o Senhor Jesus vê quando ele olha as nossas obras? Todos nós sabemos, não somos salvos pelas obras, as obras não salvam ninguém. Se o Senhor nos julgar pelas obras, seremos todos condenados. Mas uma vez transformados e salvos, nós somos chamados para praticar obras de gratidão ao Senhor, um serviço de gratidão que nunca vai contribuir para a salvação, porque Ele nos salvou totalmente, inteiramente na cruz, pagou tudo que era para pagar. Mas nós somos chamados a viver uma vida por modo digno do Evangelho. O que ele que conhece a igreja, que caminha pela igreja, que anda pela igreja, vê quando olha para você. Mas ele também é cheio de graça. Esse olhar do Senhor Jesus é um olhar cheio de graça. Veja bem, ele é descrito como tendo olhos de fogo. Isso é um olhar de juízo. Ele vê todas as coisas com um olhar de juízo. Que terrível é saber que o Cristo tem um olhar de fogo, ele tem os pés de metal, ele tem uma espada afiada. Mas olha só como tem graça para cada igreja que está caída, desviada, que está fracassando em alguma coisa. O Senhor Jesus adverte a igreja, ele chama a igreja ao arrependimento. Mesmo Laodiceia, que ele diz assim: olha, você está fria, você está morna, não é fria nem quente, você é morna, você me causa nojo, enjoo, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Veja bem, ele ainda não vomitou da boca, e ele avisa a igreja: eu estou a ponto de fazer isso. Mesmo Laodiceia, o que ele encontra para elogiar em Laodiceia? Cada igreja ele procura algo a elogiar, mas o que ele encontra para elogiar em Laodiceia? Mesmo para Laodiceia ele diz assim: eu corrijo e disciplino a quantos amo. Ser zeloso e se arrependa. Veja bem, meu amado, para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: eu amo essa igreja, é por isso que eu advirto, é por isso que eu chamo ao arrependimento, é por isso que eu corrijo, é por isso que eu disciplino, é porque eu amo vocês. Veja bem, meu amado, os olhos de fogo de Jesus, quando se trata da igreja, não é um olhar de juízo sobre os crentes, pode ser juízo sobre os ímpios que estão na igreja, mas sobre os crentes é um olhar de disciplina, de correção, porque ele ama, ele é cheio de graça, ele recompensa, ele dá promessas, ele abre portas, ele chama ao arrependimento, ele dá oportunidades para o arrependimento. Mesmo a sua terrível disciplina é cheia de amor, e ele fala com a sua igreja, e ele diz: meus amados, o anjo dessa igreja está na minha mão, eu tenho na minha mão direita os anjos das igrejas, os mensageiros das igrejas. Ele está interessado e envolvido com a sua igreja, e ele diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando, e Ele fala hoje com a sua igreja. Ouça o que o Senhor diz à sua igreja. E meu amado, Ele fala, mas Ele não fala apenas no geral, Ele fala também no particular. Ele conhece cada um individualmente. Ele chama Antipas pelo nome. Ele diz assim: desde os tempos de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto no meio de vocês, onde Satanás habita. Olha o que ele está dizendo. Ele conhecia Antipas no meio da igreja, no meio das 7 igrejas, e no meio de todas as igrejas, ele conhecia Antipas. Ele conhece hoje você. Ele conhece hoje você, e ele chama você pelo nome: Cris, Ellen, Paulinho, William. Ele conhece individualmente, e ele se relaciona individualmente com cada um de nós. E isso é, meu amado, maravilhoso.
Ouça o que o Senhor está falando à sua igreja. Ele fala e ele mostra que ele tem um profundo conhecimento da igreja, e ele manda João escrever as 7 igrejas. Isso não é coincidência. Quero chamar o louvor aqui à frente, porque nós vamos cantar mais um cântico e encerrar, mas eu quero dizer para você uma coisa. Por que 7 igrejas? O número 7 no Apocalipse é um número simbólico, e 7 significa aquilo que é perfeito e completo. Quando ele usa e ele escreve cartas a 7 igrejas, ele está escrevendo a totalidade da sua igreja. As cartas às 7 igrejas são as cartas de Jesus à primeira igreja presbiteriana de Almenara. E ele está dizendo: ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Você tem ouvidos para ouvir. Você tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando hoje à sua igreja, através da sua santa palavra, através da pregação fiel da palavra. Ele fala: você tem ouvidos para ouvir o que o Senhor fala, e o que Ele fala nem sempre vai ser o que você quer ouvir, o que Ele fala nem sempre vai ser o que agrada a você, o que Ele fala nem sempre vai ser o que satisfaz você, mas você não pode ser alguém que sai por aí escolhendo a igreja de acordo com a palavra que mais agrada a você, que mais satisfaz você. Você tem que ouvir aquela palavra que é fiel àquilo que a Escritura está dizendo. E por vezes nós vamos ouvir o Senhor falando e nós vamos dizer assim: duro é esse discurso, quem pode suportar? Mas se é uma palavra de Cristo, aqui eu ficarei e eu ouvirei. Por vezes a sua palavra vai nos consolar, por vezes sua palavra vai nos animar, por vezes sua palavra vai nos corrigir, nos disciplinar. Mas é a palavra de Cristo e nós devemos ouvir toda a sua palavra. Você terá olhos para ver, você terá ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando hoje à sua igreja. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um cântico.